Boa tarde a todos, bem-vindos ao 9º webinar de capacitação da ANA, que tem como tema hoje o mestrado profissional em gestão e regulação de recursos hídricos. Hoje nós temos aqui como convidados especiais a professora Liliana Pena Naval, que é coordenadora de programas profissionais na área de ciências ambientais da CAPES, e o professor Jefferson Nascimento de Oliveira, que é coordenador geral do programa do Profiágua, nesse mestrado profissional. Eu sou Celina, eu sou da coordenação de capacitação da Superintendência de Apoio ao Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, e estou acompanhando desde o início, né, a criação, né, desde a criação desse curso e a execução desse programa, né, aqui na área de capacitação da ANA. Então, eu vou passar aqui a palavra ao professor Jefferson, para que ele possa trazer um pouco para a gente como é que foi a história como é que surgiu esse curso, né? Como é que foi essa ideia, como é que isso foi viabilizado, né? Então, por favor. Bem, primeiramente eu gostaria de agradecer o convite da Agência Nacional de Águas, da Superintendência de vocês, né, dessa questão de capacitação. Agradecer muito, né, estar aqui podendo falar para vocês, né, nesse momento tão importante. Nós atravessamos a pandemia de Covid sobre uma luz que existe ainda sobre os recursos hídricos nesse país, né? A Celina bem sabe como tudo isso foi gerado, ela é uma das mães da criança, né, lá em 2014, quando tudo isso começou, onde tinha-se uma esperança de criar algo novo, algo diferente, algo nos moldes internacionais, onde você tivesse um curso que fosse exatamente igual em todas as instituições que fossem parceiras, e que esse curso desenvolvesse capacidades, realmente criasse formadores de opinião, mudasse a opinião de pessoas que já estavam dentro do sistema. A gente viu vários aspectos, né, que eram ainda deficitários dentro do sistema, e resolvemos implementar essa ideia com o apoio da CAPES e o apoio da Agência Nacional de Águas. Trabalhamos muito nisso, né, nós ficamos noites dentro daquela agência fazendo toda a parte burocrática para se montar um curso, que não é fácil, podem acreditar, né? Quem estiver assistindo, que quiser montar um curso novo, pode acreditar que vai ter que arregaçar as mangas e trabalhar muito, muito seriamente. E aí nós criamos um mestrado que começou com 6 universidades públicas, né, que tocaram essa ideia, né? O recurso ainda não existia substancialmente, né? E essas 6 universidades, elas foram o embrião de hoje, um curso que tem 14 universidades públicas, que tem quase 500 alunos matriculados, que já formou quase 120 alunos, e que tem um nível de publicação elevado, que esses alunos estão integrados também no sistema de que forma, junto com os comitês de bacia, que são o ponto focal, né, que são as pessoas que realmente lidam com a água, que veem diuturnamente os problemas dessa água, né? Então, isso tudo foi a criação do Profiágua, né? O Profiágua é um curso estrito sensu, ele não é lato sensu, não é um curso de especialização, é um curso de mestrado profissional que forma pessoas que estão capacitadas a fazerem depois um doutorado, se assim quiserem. Então, a Agência Nacional de Águas e a Coordenadoria de Aperfeiçoamento de Educação, que é a CAPES, elas nos deram a oportunidade para essas universidades, essas 6 iniciais, para começarmos. E depois incorporamos mais 8. E hoje estamos em todas as regiões do Brasil, né, com as universidades, começando pelo norte, Roraima, em Boa Vista, a Universidade Federal de Roraima, Universidade do Estado do Amazonas, em Manaus e em Parintins, ou seja, esse curso também se interioriza, né? Temos também a Universidade Federal de Rondônia, lá de Paraná, no Centro-Oeste, em Cáceres, em Cuiabá, a Unemate, a UNB,
em Planaltina, né? E no Nordeste, em Sumé, que é o campus da Universidade Federal de Campina Grande, e nas capitais, em Salvador, na UFBA, em Pernambuco, na UFPE. No centro, no Sudeste, perdão. No Sul, nós temos, no Paraná, Campo Mourão, também interiorizamos, né, com a Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Temos no IPH, né, que todo mundo conhece, é uma das joias da coroa dos recursos hídricos nesse país, na URGS, em Porto Alegre, e no Sudeste os 4 estados estão representados, né? No Rio de Janeiro, com a UERJ, no Rio, né, no campus Maracanã, a UFES, em Vitória, a Universidade de Itajubá, a Unifei, mas não em Itajubá, e sim em Itabira, e nós aqui na Unesp como polo central, que tentamos coordenar todo esse trabalho. Temos mais tempo, não sei, vamos lá. Muito obrigada, professor. Eu acho que isso realmente mostra, né, como é que foi um esforço realmente muito grande a gente juntar 14 universidades, né, em todas as regiões do país, e a gente vê o trabalho que está sendo desenvolvido nesses polos todos, né, dessa rede nacional, e é uma felicidade a gente ter uma rede dessa trabalhando um tema que é tão importante para atender, né, os desafios da gestão de recursos hídricos no nosso país. Então, esse era um sonho muito grande nosso. Como eu disse, foram 8 anos da gente tentando fazer o mestrado profissional, porque a gente justamente queria atender um pedido do próprio sistema, né? A gente sempre ouviu do sistema sobre essa necessidade de fazer um curso, né, de um mestrado, de um curso mais robusto, de uma formação avançada, que pudesse contribuir de uma forma mais, né, para essas questões mais complexas, né, trazendo, assim, respostas efetivas, né, para as questões que a gente tem que lidar no nosso dia a dia, né? Quem está na ponta. Então, todo o sistema, quer dizer, eu lembro que em 2014 a gente fez uma oficina na ANA e convidamos, acho que foram uns 20 representantes que participaram, de comitê de bacia, de órgão gestor de recursos hídricos, de conselho estadual de recursos hídricos, né, de entidades delegatárias das funções de agências de água, né? Então, tínhamos assim um conjunto muito diverso de profissionais atuantes no SINGRE que mostraram para a gente, o objetivo dessa oficina era justamente traçar um perfil desse profissional do SINGRE e também levantar as competências, né, que eram importantes, que eles julgavam importantes, competências no sentido de quais eram os conhecimentos, as habilidades e as atitudes que seriam importantes desenvolver num curso de mestrado profissional para que eles pudessem lidar melhor, né, entregar melhor, né, o que se esperava deles, o que a sociedade esperava de cada um desses atores nessas diversas instâncias para a sociedade, né? Então, ligar, então, como que essas competências poderiam auxiliar, contribuir para que eles fizessem melhor o trabalho deles nos seus respectivas instituições, né, que compõem o SINGRE. Isso foi em 2014 e a gente conseguiu depois apresentar isso na CAPES, né? A gente apresentou isso numa reunião na CAPES. A CAPES chamou todos convidou os reitores, né, os pró-reitores de extensão e ensino para participarem de um evento,
em que eles eram das áreas, né, os proretores das áreas de engenharia e ciências ambientais, engenharia 1 e ciências ambientais, que pudessem, então, para mostrar para eles, olha, a gente tem aqui, a Ana está querendo estimular, fomentar a criação de um mestrado profissional, quem gostaria de participar? Então, esse foi um processo muito inovador, no sentido de que a gente ouviu, né, ouviu a área demandante, né, a gente conversou com as pessoas interessadas no curso desse tipo, e a gente também conversou com o setor que oferta, que poderia ofertar esse curso, né, que foram essas universidades, e pediu que elas apresentassem uma proposta, né, dissessem, manifestassem o interesse em participar desse processo. Então, foi quando essas 6 universidades que compuseram inicialmente a fase inicial da rede nacional submeteram essa proposta para a CAPES. Isso aconteceu em julho de 2015, né? Então, no ano seguinte a esse evento na CAPES. E em outubro, se eu não me engano, começou então essa primeira turma, né? Na verdade, foi setembro. Na verdade, foi setembro que começou, né? A gente programou tudo. Foi em setembro. Hoje nós já estamos na quarta turma. Exatamente. Na quarta turma. Desculpa te interromper, viu? Não, ótimo, professor. Vamos aqui. A gente está esperando a entrada da professora Liliana. Ela teve um probleminha técnico. Então, enquanto isso, a gente continua aqui conversando com o professor Jefferson. A gente estava aqui falando, né, dessa história, né, o contexto desse início, né, e talvez fosse interessante mostrar aí, em termos de números, professores, quantas turmas nós já temos, quantos alunos, se vocês têm alguma estatística de quantos fazem parte, assim, né, do sistema, se tem, assim, essa questão dos comitês, órgãos gestores, se a gente tem um pouco como falar sobre esses números aí para a gente, enquanto a professora Liliana. O ano passado, quer dizer, primeiro foi muito interessante rever pessoas conhecidas, né? Porque eram colegas meus de 20 anos, de 25 anos, que eu revi, e todos muito empolgados com o Profiagro, né? Pessoas que já estavam na academia, né? Então, também veio você de novo, Serena, que é uma colega, né? Lá de São Carlos, e você lembra disso, né? E ver todo mundo muito empolgado com uma nova ideia. Embora essa ideia tenha sido uma gestação enorme, né? 9 anos, 8 anos, 9 anos, né? Demorou muito para poder ser executada, mas é o que eu falei hoje numa reunião, a gente tem que olhar para o futuro. E hoje o nosso presente nos mostra difícil, complicado, mas devemos olhar sempre com um olho positivo para o futuro. E o Profiagro, ele começou muito exitoso, né? A procura pelo Profiagro, quer dizer, a demanda de pessoas que queriam fazer um mestrado, que queriam se capacitar, foi muito alta, né? Nós chegamos a ter 4 candidatos por vaga no primeiro, quase 4, no primeiro seleção. A seleção também é uma coisa bem diferenciada, né? Porque a seleção, ela não leva em consideração quem você é, mas o que realmente você pretende, né? Você tem uma prova que ela é única no país inteiro, as condições são as mesmas para todas as pessoas, não existe uma diferença, e você preferencialmente, né, tem que estar no sistema para entrar, mas não quer dizer que você não possa fazer um mestrado sem estar no sistema. Hoje eu estou aqui com mais ou menos quase 500 alunos. Esses alunos, eles têm a Consuelo, né, que é uma aluna que mexe muito com a questão de gênero, ela fica muito contente porque o Profiagro é 50-50. Metade de um gênero, metade do outro gênero, né? Então, é muito importante ver isso e também a diversidade que nós temos em termos de formação. Então, o Profiagro ele não foi feito para engenheiro, para biólogo, para geógrafo, não, ele foi feito para todo mundo. A gente tem desde bibliotecário, biblioteconomista, até administrador. A gente tem de um engenheiro civil, formação plena, tá? Até um tecnólogo
certo? Ambiental. Então, há uma variedade enorme. A gente tem dados aqui, né, que um aluno levantou, né, hoje, no total, são 64% de todos os alunos que passaram pelo Profiágua e matricularam até hoje, são da área de exatas, 25% da área de humanas e 11% da área de biológicas. E esses valores, eles praticamente se equiparam ano a ano. Não há uma diferença muito substancial, né? Como também não há uma diferença muito substancial na questão de gênero. O que há também, que é muito interessante, eu gosto sempre de frisar isso, não existe idade, né? A gente hoje tem um aluno com 64 anos no Profiágua. Isso muito me honra, entendeu? Quer dizer, você tem alunos que saíram da faculdade há pouquíssimo tempo e estão no Profiágua. Tem alunos com 60 anos que também estão no Profiágua, com uma dedicação enorme. Eles viajam, eles pegam um ônibus e vão, né, porque o curso também ele é sempre presencial. Algumas disciplinas são no regime EAD, agora nós vamos ter disciplinas, praticamente todas elas no regime de ensino remoto emergencial, né, onde você tem um contato não físico, né, mas você vai ter esse contato com o aluno, uma aula marcada, onde você tem esse diálogo com o aluno direto, né, e você vê o quê? Vê pessoas que são engajadas também nos comitês de bacia. E depois que elas entram no Profiágua, elas também querem se engajar em comitês de bacia, né? Eu tenho um caso emblemático de uma moça, ela fez engenharia química e trabalhava no hospital. Simples, né? Olha, o que, é que eu tenho a ver com água? Tudo a ver com água, né? É uma pessoa que trabalha com água, porque o hospital gasta muita água, ninguém percebe isso. É um dos pontos de qualquer cidade que consome muita água. Ela queria resolver esse problema da água. E o que ela terminou fazendo? Ela terminou fazendo um ciclo de palestras para dar palestras sobre água para escolas públicas à noite. Entendeu? Como você consegue fazer com que a pessoa fomente o que ela tem de mais precioso, que é o saber, que é a tentativa de passar o que ela sabe também para as outras pessoas. Então, Celina, assim, eu acho que a equipe que pensou nisso tudo, né, eu sou apenas uma peça dessa engrenagem toda, né? Vocês aí da agência, as pessoas que estavam, né, a professora Maria do Carmo não pode ser nunca, nunca esquecida, né? O professor Felipe também, Júnior, Arlindo Felipe Júnior também não pode ser esquecido, né? A atual gestão, né, da coordenadoria, da CAP, da parte de ciências ambientais, que nos deu maior apoio quando da escolha, você estava presente da escolha dos 8 novos polos que iriam entrar no Profiágua, né? A gente pensou exatamente nisso, nessa interiorização, pensou realmente em levar, né, a academia para junto realmente da sociedade, né? Só para você ter uma ideia, não sei se você sabe desse dado, Celina, Sumé, né, que é uma cidade de 20 mil habitantes, que tem lá a Universidade Federal de Campina Grande, né, a primeira turma já defenderam 3. E essas 3 pessoas não eram da Paraíba, eram do Ceará. Então a gente tem pessoas do Brasil inteiro mexendo, a gente mexe com esse país, entendeu? Isso é muito positivo, porque esse país tem que se integrar, as universidades têm que se integrar, o país tem que se integrar, os alunos têm que se integrar. Então, essa é uma das coisas que mais nos chama a atenção, né? Com relação ao comitê de bacia que você tocou, foi feito um levantamento até 2019, até a turma 2018 que entrou, não essa turma agora, que faz 6 meses que está, né, e parou por causa dessa pandemia toda, nós tínhamos 33 alunos em comitês de bacia, ou em conselhos de recursos hídricos dos estados, certo? Em 17 estados da federação. Então, é muito grande, né? A permeabilidade, né? Ele vai realmente como a água entrando nas brechas que existem, né? Para a gente conseguir preencher essas brechas com uma ação, né? E são muitas ações, são muitos produtos, né? Essas 120 pessoas fizeram uma pleiade de produtos impressionante, né? A gente tem, inclusive, hoje, no Profiágua, pessoas que pensaram em produtos artísticos. Não é fantástico isso? Eu acho fantástico. E olha que eu sou engenheiro, você me conheceu como um engenheiro lá, né, quadradinho, e que conseguiu quebrar esse bloco, tá? Porque você pensa, uma pessoa que retrata as comunidades do Rio Negro com pinturas, olha que coisa bonita, certo? Coisa realmente que toca, pelo menos a mim toca, não sei se vai tocar muito, né, quem vai avaliar, mas a mim, pessoalmente, toca, e não tocava muito.
né, antigamente. Mas hoje é uma visão diferente da água, né? É uma visão que a gente tem que ter como se que realmente é necessária, né? Nós temos 35 milhões de pessoas nesse país que não dispõem de água tratada nas suas casas. Então, Já que você tudo. começou a falar aí dos produtos, Jefferson, acho que a gente Hum, podia falar um pouco mais sobre isso, assim, né? Contar assim para a gente o que tem sido produzido no Profiágua aplicado a esse sistema, né? O Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, né? Como é que o Profiágua está contribuindo para lidar com os desafios de gestão e regulação de recursos hídricos? Né? Como é bem, que você vê essa questão assim nesses trabalhos que já foram produzidos? Porque, na verdade, dessas 4 turmas, acho que, né, as 2 primeiras é que finalizaram, né? Então, sim. conta um pouco para a gente sobre isso, assim, como é que é essa avaliação que você faz desses produtos. Eu só queria, antes de você responder, lembrar que a gente está aqui, assim, um comunicado que a gente faz sempre no começo, né? De que a Uhum. gente vai das 5 até as 6 horas, né? Hoje a gente vai começar a fazer certificados, conseguimos implementar isso. Então, quem permanecer até o final vai receber um certificado. Depois a gente vai passar o procedimento para obter o certificado no final, né? E aí eu passo então a palavra para você. A professora Liliana também ainda não entrou, a gente vai continuar aqui com essa fala sobre esses produtos, né? Com impacto, qual é o impacto desse curso para o sistema, em termos, né, do que está sendo produzido pelos alunos, os trabalhos de conclusão de curso. Uhum. Muito boa sua pergunta, né? E eu fico muito feliz de ver que a pleiade, né, que a variedade de produtos, ela é muito grande, né? Ela vai desde cartilhas que foram feitas no semiárido, para o semiárido, para pessoas que têm pouca leitura, porque não adianta você fazer uma cartilha muito bonita, não é para quem não sabe ler, mas foi feito para exatamente quem não sabe ler. Se informar de como ele pode proteger aquela nascente, se informar como é que ele pode melhorar a condição de água dele, que é uma condição realmente muito difícil. Você tem produtos como aplicativos no celular, onde você pode simplesmente verificar como está o seu igarapé em Manaus. Não é interessante isso? Quer dizer, você ter uma situação onde a sociedade pode gratuitamente fazer essa verificação. Você tem produtos como, por exemplo, foi criado, né, um software free, tá? Onde qualquer um pode pegar os dados da sua estação de tratamento de esgoto e verificar como está o rendimento dessa estação. Certo? Se ela está no nível operacional bom, acima de 80%, chegando a 90%, né? Então, essas situações, elas são situações que vão atender à sociedade diretamente. Além disso, né, porque ele tem essa variação muito grande, né, eu tive a oportunidade de participar, só exemplificando, de 2 defesas de dissertação muito interessantes. O rapaz era do Piauí, certo? Que defendeu na Universidade Federal de Pernambuco. E o que é que ele fez? Ele fez uma normativa para a questão de recursos hídricos subterrâneos, que não existe ainda, né, para o uso dos recursos hídricos subterrâneos no Piauí, antes mesmo de termos aquela aquele novo Comitê de Bacia Nacional do Parnaíba. Tá? Outra questão também, um outro aluno nosso, que era de Brasília e foi fazer mestrado profissional, né, foi fazer onde? Não tinha ainda, Brasília não tinha, não estava no nosso radar, né, e aí o que aconteceu? Ele foi fazer no IPH. Ele trabalhava no Tribunal de Contas da União e ele foi falar sobre o quê? Sobre a questão de encostas, né, e o risco que essas encostas têm de diminuir a produção de água no litoral norte de São Paulo, no IPH. Se isso não é integrar esse país, eu não sei mais o que é integrar esse país. Tá? Você tem uma pessoa de Brasília que vai para o IPH falar sobre São Paulo. Olha a triangulação aí. Tá? Eu tive pessoas que vinham de Goiás falar sobre o Meia Ponte, né? E sobre o problema hídrico que teve em Goiânia, né? Que não foi muito notificado no resto do país,
né? Questão de crise hídrica, né? Eu tenho pessoas que já publicaram livros, até capítulos de livros internacionais, mostrando a condição da água que existe no seu comitê de bacia, né? Os alunos recentemente fizeram um webinar, não, perdão, isso foi antes da pandemia, fizeram seminários de integração com os alunos da graduação dos seus respectivos polos, que agora não pode chamar de polo, tem que chamar de instituições de ensino associadas, pensando em ensino superior associadas. Então, realmente assim, uma coisa também que a gente não pode esquecer, né, Celina, afinal de contas, isso é fruto muito do trabalho da Agência Nacional de Águas, né, o nosso caderno aqui com todos os resumos. Só aqui eu tenho 200. Tá? Isso aqui está disponível, eu pedi para o nosso colaborador Jean, né, colocar aí o link das produções que são disponíveis gratuitamente. Quem quiser, no Brasil inteiro, acessa lá o caderno de resumos, né, o livro de resumos, né, publicado, outros livros também. Nós fizemos um livro sobre a legislação, né, de toda a legislação estadual, de todos os estados, e foi lançado esse livro com a sua presença também, Celina, você estava, não sei se a Viviane estava, né, lá no Fórum Mundial da Água, lembra disso? 2018, né? Quer dizer, e a pessoa que fez esse livro, a aluna, ela não tinha nem concluído o curso ainda, naquela época. Tá? Então, é uma coisa que é muito instigante os produtos que o Profiágua fornece para a sociedade, né? Então, assim, uma coisa também que eu gostaria muito de colocar, né? Vocês estão fazendo que eu estou fazendo propaganda, né? É uma coisa bem diferente. É isso aqui, ó. A tribuna do Piracicaba mostrou que o que foi feito, né, no Rio Piracicaba, que é um rio integrador em Minas Gerais. Então, os alunos do Profiágua de Itajubá ficaram 20 dias percorrendo o rio e tomando amostras desse rio. E depois teve um relatório para a sociedade sobre isso. Foi um produto que é integrador, porque integrou toda a turma com a sociedade. Paravam, né, em cada uma das localidades rurais, tomavam café com aquelas pessoas, tá? Interagiam com elas, viam como é que elas enxergavam o rio, as mudanças que o rio teve ao longo dos anos com aquelas pessoas lá. Então, isso é muito importante, é uma outra visão da água, é a visão que a sociedade tem, a gente reverter isso também para a sociedade. Ok? Ok, professor. Tem aqui umas perguntas já do pessoal. Tem aqui, eu anotei uma do Davi Pontes, que pergunta se pode ter no Profiágua algum projeto voltado para a área de direito. E aí eu já acho que valia a pena falar sobre as áreas de concentração, as linhas de pesquisa, né, para as pessoas entenderem melhor essa questão. Eu não sei se o Davi, né, é nosso aluno, ele não deve ser, né? Então, o que eu sugiro? Eu pedi também para o Jean colocar o link do Profiágua aí, né? Não sei se dá para abrir, Jean, o link, enquanto eu estiver falando, mas mas tudo bem, vamos lá. O Profiágua, ele tem 2 grandes áreas de concentração e 4 linhas de pesquisa, né? As grandes áreas são instrumentos da política de recursos hídricos, tá? Uma coisa também, essa área de humanos a gente tem muito advogado, tá? Muito advogado realmente trabalhando no Profiágua, muita gente formada em direito, né, que trabalha. Então a gente tem a linha de pesquisa de instrumentos da política, tá? E a linha de regulação e governança. Aliás, perdão, essas áreas de concentração. Nessas 2 áreas de concentração nós temos as outras 2 linhas de pesquisa. Uma linha na área de instrumentos, de ferramentas aplicadas aos instrumentos de gestão e regulação, tá? E a outra são metodologias para implementação dos instrumentos de gestão de recursos hídricos. Essas 2 áreas, né, você pode optar, né, para uma série de situações que podem ser desenvolvidas, né, com relação à gestão, com relação à legislação também. Então, tudo isso é possível se você adentrar ao nosso site e dar uma verificada. Então, sim, a resposta é sim. Só que, assim, voltado realmente para a legislação específica. Criar algo novo, propor algo novo,
tá? Que seria um produto para um comitê de bacia, para uma secretaria de recursos hídricos ou de meio ambiente. Seria esse o foco básico aí do Profiágua para a sua pergunta, ok? Obrigada, Jefferson. Tem aqui um comentário também do professor Hugo, dizendo que as alunas que concluíram o curso da primeira turma, que é a terceira do Profiágua, estão apresentando os relatórios técnicos, né, para a agência do Ceará, é isso? Desculpa aqui a minha ignorância, a CGSE, né? Pois são servidoras dessa empresa e estão contribuindo diretamente com as ações de gestão no que se refere à qualidade de água de poços distribuída para a população de Juazeiro do Norte e do reuso de água do rejeito produzido pela ETA, né? Então, é só para assim, registrar aqui mais uma contribuição assim, que o professor quis destacar. Eu acho que a gente também podia falar um pouco, tem mais umas perguntas aqui. Tem uma questão que é uma questão que eu acho que é importante a gente esclarecer, né, que eu acho que tem muita gente interessada em saber, que as aulas foram, o processo de seleção para a nova turma, ele foi suspenso em função da pandemia. Se existe já alguma previsão, acho que tem a ver com esses normativos recentes, né, Jefferson? Acho que você podia falar um pouquinho sobre isso, acho que são umas 3 perguntas aqui sobre esse interesse, né, em saber sobre o novo processo seletivo para o Profiágua. Muito bom. Ótima pergunta, né? Não sei quem fez, deve ter sido várias pessoas. Para você ver que mesmo o processo todo sendo suspenso, estando suspenso, né, nós temos uma demanda, né? Muito bem. O processo seletivo do Profiágua 2020 estava pronto. Jefferson, desculpa te interromper, mas tem gente falando que está um pouco baixo, eu não sei se você... Melhor agora? Fica melhor? Melhorou? Eu acho que melhorou. Então vou ficar mais perto aqui. O processo seletivo estava montado, totalmente montado, certo? O que aconteceu? Ele ia ser lançado dia 20 de março, tá? E ele foi suspenso, por quê? Covid, né? 2020, um ano que não devia ter existido, na minha opinião. Bem, então o que acontece? A gente tem que pensar agora numa maneira de não colocar essas pessoas juntas. Pense o que é você fazer um processo seletivo quando as pessoas têm que viajar e fazer um processo presencial. Tá? Então, nesse momento, a gente está vendo aí se vai existir alguma tecnologia, né? Existem tecnologias, mas elas não são a prova de quê? De fraude. Tá? Eu não posso lançar um processo seletivo onde a pessoa pode estar com um expert aqui, ou o celular linkado com alguém, para fazer aquela prova. Né? Porque existe corrupção em algum lugar, existe corrupção também nas pessoas. Infelizmente, essa é a verdade. Então, o que a gente está pensando? Vendo, dentro do IF3, que é o nosso instituto ligado a essas tecnologias remotas, como seria a possibilidade de fazer essa prova de forma remota. Muito difícil no momento. Tá? Eu gostaria de colocar que é muito complicado nesse momento fazer isso, mas não está, está suspenso, não está cancelado ainda para esse ano. Né? De que forma nós vamos fazer essa prova, né? E ela vai ser feita, porque existe uma demanda, como foi tido pergunta, a gente recebe diuturnamente lá no nosso e-mail solicitações. Quando é que vai voltar o Profiágua? Né? Outra solicitação muito interessante, Celina, não é só de alunos querendo entrar no Profiágua, mas universidades querem entrar no Profiágua. Né? E eu não sei se tem essa pergunta aí, mas já respondo a pergunta. Universidades, nós somos regidos pela CAPES. E vai ter um final de quadriênio agora. E esse final de quadriênio tem que ser avaliado o programa, para depois ser pensado em possibilidades de abertura. Tá? Então, não há no momento essa possibilidade, porque a gente ainda está no primeiro quadriênio a ser avaliado. Tá? Eu não sei se eu respondi a pergunta, né? Haverá novas seleções, processo seletivo, porém, né, isso ainda não está definido dentro do Conselho Gestor. O Conselho Gestor
nessa pandemia, ainda não se reuniu. Mas quando ele se reunir, né, a gente tinha reunido, olha só que coisa, ironia do destino, Celina, e quem está nos assistindo. O Conselho Gestor chegou em São Paulo, membros de todas as 5 regiões do Brasil. Chegamos em São Paulo no dia do primeiro caso de Covid confirmada nesse país. Dia 26 de fevereiro. Dia 27 e 28, depois do Carnaval, nós fizemos a nossa reunião e definimos tudo isso que eu estou falando aqui, em termos de como seria o processo seletivo, de que forma, né? As 14 universidades vão participar desse processo seletivo, a não ser que haja uma mudança também de rumo de alguma universidade, mas a priori eu acho que todas vão manter-se dentro do nosso processo, tá? E infelizmente veio a pandemia e eu tive que, em conjunto com o conselho, suspender esse edital, que estava pronto, mas o edital tem que ser publicado no Diário Oficial. Então, foi melhor a gente suspender, né, porque eu já vislumbrava, né, como disse o ex-ministro Mandetta, as 20 semanas de quarentena, se tudo estivesse bem, né, e aí o que a gente teve? Teve que suspender isso e agora estamos em compasso de espera para nós observarmos como é que vai ser o desenvolvimento e fazermos um processo seletivo que seja equânime, que tenha a mesma chance para todos. Certo? Celina? Tem mais algumas perguntas aqui, Jefferson. O Davi agradeceu e ele está perguntando sobre bolsas. Como isso é uma pergunta também muito usual, eu acho que vale a pena você falar sobre isso. Muito bom. Se a CAPES pode ter bolsa, se esse é um tipo de... Né, como é que isso... Enquanto a professora Liliana... Não, a gente responde. Está aqui, você pode responder. E outra pergunta que você pode também responder relacionada é que tem o Hélio de Castro Paulino, que é do Fórum Capixaba de Comitês de Bacia. Ele está querendo muito que tenha esse curso, que volte a ter o curso lá no Espírito Santo. Em 2019 não abriu, né? Então ele pergunta sobre isso e pergunta se essa nova seleção a Universidade do Espírito Santo vai participar, né? Na próxima turma. Bem, então explica um pouco sobre isso para as pessoas, sobre bolsa, sobre a participação. Eu acabei de falar sobre isso, né? A minha frase foi, né? Está gravada, né? A priori, as 14 universidades públicas que compõem o mestrado profissional em rede nacional em gestão e regulação de recursos hídricos participarão do próximo processo seletivo. As arestas todas estão totalmente solucionadas, certo? Então, isso é bom frisar aqui. Só poderá haver alguma mudança se a universidade em questão, qualquer uma das 14 que seja, tangenciar. Ok? Mas, a priori, o Conselho Gestor equalizou toda essa situação. Muito bem. Primeira resposta com a última pergunta. A primeira pergunta sobre bolsas. Bem, meu caro, esse mestrado ele não é um mestrado acadêmico. Ele não tem bolsas. Ele não foi colocado isso desde o início. A Celina, que é a nossa gestora, sabe que as bolsas são para quê? Para tutoria, né? E é uma bolsa quase equivalente ao auxílio do governo. Né? O governo está dando R$600 de auxílio, a nossa bolsa é 790. Tá? Salvo engano meu. Certo? Então, o que acontece? Se você está muito, realmente, assim, querendo uma bolsa, né, para ter aquele incentivo, né, não vai rolar. Né? Não vai ter essa bolsa, não. O único lugar que tem bolsa, que a gente tem isso, são 20 bolsas disponíveis, que já estão todas distribuídas, assim que os alunos formarem, né? Não sei nem se a Celina tem conhecimento disso, é aonde? Na UEA, no Amazonas, e também alguns alunos que estão lá em Parintins. O professor Carlos Santos, coordenador, fez um convênio com a FAPEAN, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas, e conseguiu 20 bolsas de mestrado para esses alunos de mestrado profissional. Se você, Celina, for na FAPERJ, se você for na FAPESP e pedir bolsa para alunos de mestrado, você não vai conseguir. Né? A gente sabe disso. Mas a FAPEAN teve essa visão. Né? Por quê? Porque está se fazendo ciência, não está se brincando de fazer ciência. Está se levando educação de qualidade para esses alunos, está se formando profissionais. Só para vocês terem uma ideia,
São profissionais, são pessoas que já lidam, têm sua profissão, né? Alguns, infelizmente, perderam seus empregos agora com a pandemia. A gente está monitorando isso e lastima imensamente essa situação, que é uma situação social no país. Mas vamos lá. A gente fez um levantamento, Celina, né? Nós fizemos esse relatório e entregamos para cá. 147 alunos terminaram, né? Não entregaram, mas concluíram das primeiras 2 turmas, né? Os seus respectivos trabalhos. 71 desses alunos responderam a pergunta, tá? Somente 25% deles são professores. E mesmo assim, 8 dos 100 e poucos alunos estão fazendo doutorado, um inclusive na Argentina. O que leva uma pessoa que não está ligada à academia tão diretamente a fazer um doutorado? Porque ela foi picada, na minha concepção, pelo vírus bom do conhecimento quando fez o mestrado. Ela não pensava em fazer isso, né? E não são pessoas assim, são pessoas muito jovens, né? Não, pessoas com 50 anos, né? É o que eu falei, a nossa faixa etária, ela é muito diversa. A média de idade do Profiágua é 35 anos. Idade média, se você somar tudo, fizer uma ponderação. Então, a gente tem essa visão de que a gente está realmente formando alunos com diferenciais dentro do sistema de recursos hídricos brasileiro. Próxima. Respondido? Está respondido? Acho que deu para ouvir bem? Deu para ouvir bem, professor. Ok. Eu gostaria de já temos aqui 20 minutos para o término, né, do webinar. Então, acho que a gente já pode pedir para as pessoas, esse vai ser o procedimento, é que as pessoas que estão interessadas nos certificados, elas digitem aqui seu nome e seu e-mail, para que a gente possa, no final, passar devolver esse certificado para elas. Posso fazer uma sugestão também, para meu interesse, seria interessante, verificar também se existem esses alunos do Profiágua que estão fazendo, ou ex-alunos, né, se eles colocassem essa informação. Porque para eles vai ser muito importante esse certificado, porque agora que a gente está nessa pandemia, eles não podem participar de eventos presenciais. E esses certificados contam como créditos complementares para eles. Sim, por isso mesmo que a gente começou estava já aqui tentando fazer isso, como é que a gente ia viabilizar uma demanda, todo mundo está pedindo mesmo. E hoje, nesse nono, a gente conseguiu finalmente trazer essa possibilidade para o público que nos... Você sabe que 9 é um número forte, né? 9 é um número forte, né? Você sabe exatamente. Tem uma pergunta aqui também do Nelson Reis, ele pergunta quantos alunos já foram formados e quantos alunos existem em curso no Brasil, no Profiágua. Perfeito, Nelson. Tem que consultar aqui, porque é muita informação, né, professor? Não, eu vou consultar aqui rapidinho. Bem, formados com as suas respectivas dissertações protocoladas, é o seguinte, para a CAPES e para nós, não basta simplesmente formar. Nossa, formei, mostrei para a família que eu estou formado, que emoção, né? Formei no Profiágua, sou mestre. Calma, não é bem assim. Você tem que fazer as correções, né? Quem já passou por mestrado, doutorado, estrito senso sabe disso, fazer as correções, mandar de novo, as pessoas têm que observar se aquelas correções estão perfeitas, estão dentro do que a banca recomendou, e aí você depois tem que fazer o quê? Inserir a sua dissertação numa coisa chamada repositório, que é onde todas as universidades disponibilizam os seus respectivos trabalhos de conclusão de curso. Né? O mestrado profissional, ele teve aqui, né, na primeira turma, 109, na segunda turma, 50, depois ele subiu, né? Eu vou só frisar essa segunda turma, Celina, porque as pessoas fazem assim, mas por que segunda turma, tão pouca gente, né? Simplesmente começou a crise, né? Lembra, em 2017? Né? Em 2017 as pessoas perderam seus empregos, as pessoas tinham uma dificuldade de enxergar como estariam no final do ano. E eu não posso simplesmente me propor a fazer viagens, a dispor do meu tempo numa empresa. Uma coisa que também a gente é uma coisa brutal, Celina, eu tenho que colocar aqui.
A gente sempre pede para as pessoas que são profissionais de empresas, que a empresa, já que é um mestrado que ele é presencial, que ela declare que vai apoiar aquele aluno, né? E o que acontece? A empresa declara, quando chega na hora, fala, olha, se você fizer sexta-feira, né, não tiver aqui, 20% do seu salário a menos. A gente perdeu muito aluno, então isso aqui, esses 50, são os alunos que realmente ficaram até o final, na turma de 2017. Então, a ideia teve turma que começou com 8 e terminou com 2, né, por uma série de problemas financeiros, né, mas vamos continuar. Nós tivemos em 2018 a entrada de 216 alunos e 223 alunos agora em 2019. Então, nós temos hoje matriculados nesse programa 449, quase 450 alunos. Desses alunos todos que foram matriculados desde 2016, né, as turmas já formaram mais ou menos 120 alunos. Alunos que estão formados com essa situação. Eu tenho ainda alunos que estão pendentes, não entregaram a versão final, tá, para os seus repositórios das suas universidades. O que acontece? Todos os nossos alunos que têm os repositórios, a gente coloca aqui, eu pedi para o Jean disponibilizar no chat, né, as publicações. Então, as publicações nossas, elas estão lá com os artigos científicos e as dissertações defendidas. Tá? Então, quem tiver curiosidade de saber qual foi a dissertação, né, defendida na Unesp, ou na UERJ, ou na UFES, na primeira turma e na segunda turma, que foram protocoladas nas respectivas universidades, estão lá, certo? Então, a transparência, até na transparência financeira, a gente mostra muito bem, né? A Serena viu a última reunião que nós tivemos junto, né, Serena? A transparência financeira no site, né? Como deve ser, né? É dinheiro público que nós temos, né? Então, tudo isso está mostrado, né? E com o apoio da Secretaria-Geral, que são as secretárias a Vera, a Daniela, eu gostaria de frisar isso aqui, são pessoas que estão trabalhando agora em home office, né? Que a gente também deixou tudo isso fechado para proteger as vidas, porque a vida humana é muito mais importante que qualquer título, qualquer salário, tá? Na minha concepção. Bem, respondida a pergunta, mais alguma pergunta que esteja aí no ar? Sim, temos aqui mais duas perguntas bem interessantes. Uma delas é da Daiane, que é do Profiágua UNB, e ela está perguntando aqui qual que é a orientação, professor, para o procedimento, né, para o estágio internacional com bolsa. E ela pergunta, já houve alunos que fizeram isso, que obtiveram essa bolsa, né, esse custeio para um estágio internacional? E a outra questão eu já vou fazer junta, que é do Elias José, ele pergunta onde podemos pesquisar os trabalhos que já foram concluídos. Aqui a gente até pode dizer, né, que a gente faz um esforço conjunto, a gente tem no nosso repositório de objetos educacionais, né, o conhecer, né, da Ana, no nosso site de capacitação, no nosso portal, a gente tem lá a gente pede lá a ajuda da Vera, né, do professor Jefferson, para sempre estar encaminhando esses trabalhos de conclusão para a gente colocar justamente nesse repositório. Então, tem uma parte está lá, mas o professor pode dizer sobre outro local onde isso seja possível, também seja possível. E tem uma pergunta que ficou mais para trás, que é da Caroline, da UFBA, que ela gostaria da referência do trabalho de dissertação que fala sobre normas de uso de águas subterrâneas no Piauí. Acho que talvez com essas palavras-chave, se isso já foi realmente um trabalho de conclusão, né, de dissertação, ela pode encontrar também no nosso repositório, no Saber. Mas se ela não encontrar, ela pode mandar um e-mail para a gente, que a gente encaminha aqui para a secretaria do Profiágua, ou entrar em contato diretamente, né, no site do Profiágua. Bem, mas, então vamos lá. Mais alguma? Começando da última, né? Começando da última, a questão... Tá vendo? Sabe o que é isso? Maritaca.
Maritaca passando. O bom de viver aqui perto da barranca do Rio Paraná é você ouvir arara de manhã, tucano, maritaca, entendeu? É praticamente estar aqui perto do Pantanal Mato Grossense. Isso é muito prazeroso para uma pessoa que está sozinha como eu. Mas vamos lá. Primeira coisa, como a Celina colocou, você tem o repositório da ANA e tem também o nosso, né, disponível aí no Prof. Água. Né? A gente tenta deixar mais atualizado possível. Claro que a gente depende muito que as universidades parceiras nos enviem as situações. Eu não posso colocar uma informação se eu não a tiver, se eu não disponibilizar, não tiver essa informação comigo. Né? Esse é o primeiro ponto. Com relação ao que o Elias perguntou, né, foi sobre a questão... Como é que pode pesquisar os trabalhos que já foram concluídos e também essa orientação para estágio internacional com bolsa. No estágio internacional foi a pergunta da aluna da UNB, se não me engano mesmo. Né? Isso. O Elias foi essa questão dos trabalhos. Os trabalhos que eu divulguei aí, eu não sei se foi, tentei fazer aqui no chat. Eu não sei se eu consegui, tá? Eu mandei para você, Celina, e mandei também no outro chat, que é o que todo mundo está acessando, tá bom? Muito bem. Então, essa é a posição, né? A gente tem isso tudo liberado, né? Inclusive, se você quiser ver esse livro aqui de resumos, né? Além de estar, né, esse aqui, tem vários resumos da última turma, de 2018, né, que fez o seminário em Brasília, você pode ver isso aí, Elias, ok? Bem, segundo ponto, né? O terceiro ponto, a questão do estágio no exterior. Bem, primeira coisa é saber falar, né? Falar inglês ou falar a língua que você vai. Você vai para a Espanha, tem que saber falar espanhol. Por quê? Porque você não pode chegar lá e essa aí do no I don't. Bem, esse é o primeiro ponto. Né? Você tem que ter um plano para você poder ir, certo? Não basta você que é da UNB, né, a professora Luciane falar assim, não, você vai, não. Você tem que ter um plano, tem que ter uma pessoa que é o seu orientador, administrando esse plano, né, dando força para você, ou seja, ajudando você a fazer o plano, e também uma pessoa de lá da universidade. No início, né, nós tínhamos apenas Delft no nosso radar, lembra, Celina? Michael, né? Então era Delft. Agora não, agora é Bragança, agora é Waterloo, entendeu? Agora a gente teve Delft também, teve outra pessoa que foi para a França. Então a gente já teve, graças a Deus, 5 pessoas, né? 5 alunos que foram, né? E também pessoas que estão fazendo os estágios. Muito bem, é bonito, ilustra muito um currículo e ir para uma universidade internacional, concordo. E também para nós é importantíssimo, porque isso é a internacionalização do programa. Né? Mas também nós temos pessoas que estão saindo das suas universidades de origem, no interior desse país, e indo para a USP, indo para a Agência Nacional de Águas. Vocês mesmos aí, Celina, receberam muitos alunos do Prof. Água, certo? Ao engano meu, foram 4 para ir, pelo menos a gente assinou o cheque. Né? Então, é essa situação que a gente faz e enfatiza. Você pode, outra coisa, você pode ter também a união, né? Eu vi, né, alunos da Bahia que foram fazer disciplinas no Rio Grande do Sul, agregando valor. Claro, tem que ter disponibilidade disso, né? Por isso a gente não tem uma linha que financie, mas a gente tem a linha que financia esses estágios, certo? Agora, é claro, você tem um estágio que é um estágio de curta duração, ele vale até um mês, né? O valor é pequeno, a bolsa é pequena, mas essa é importante, viu? É importante muito a gente ter essa noção de que existe isso e principalmente que isso já foi usado pelos alunos, né? E o aluno que quiser usar isso, né, claro, não sou eu que autorizo, quem autoriza é o seu coordenador local, da sua instituição de ensino superior associada, tá? A gente simplesmente faz a última questão e faz o quê? A exigência dos relatórios, né? Porque tudo isso também é feito uma prestação de contas encaminhada à CAPES, né? Que é a nosso organismo de fomento final, né? A ANA fez o repasse, mas a CAPES é que faz toda a gerência, junto com a ANA também, dessa questão financeira.
Mais alguma pergunta que eu deixei de responder? Acho que não, né? Eu respondi tudo dentro do... Eu acho que você já respondeu sim todas. Tem uma questão aqui que alguém pergunta como é que é cadastrado no repositório um aplicativo, né? Como é que fica esse registro? Porque o mestrado profissional, na verdade, ele tem várias formas, vários produtos, né, que são aceitos. Não é só uma dissertação, aliás, não é nem o que se deseja de fato, a gente deseja uma coisa mais aplicada, né? A dissertação, ela pode até registrar o processo, né, de elaboração, de desenvolvimento de um produto bem aplicado, mas o que a gente gostaria, né, o sonho da gente quando a gente fez esse mestrado, né, foi justamente que ele trouxesse produtos, né, aplicativos, softwares, planos específicos, enfim, manuais, uma série de outros produtos bem aplicados às necessidades do sistema, né? Então, eu não sei aqui responder como é que a gente está. Eu vou deixar essa pergunta aqui para a gente responder. Como é que a gente coloca no nosso... Eu não sei como é que a gente coloca, nem o professor Jefferson sabe como é que a gente coloca aplicativo O que é que acontece? No repositório, né? Tá. O que está sendo colocado? No começo, realmente, né, é aquela história do Martin Luther King, I have a dream, né? We have a dream. Né? Eu tinha, você tinha, nós tínhamos um sonho. Só que decorrendo o tempo e a realidade nos chegando, quem nos faz a avaliação, e se a gente quer manter o Profiágua vivo e bem, é a CAPES. E o que está escrito na CAPES é a dissertação tem que ter todo o arcabouço técnico-científico para o produto. Então, a gente está colocando isso. Todo mundo apresenta uma dissertação e o produto que é colocado nessa dissertação. Então, esse bloco ele vai inteiro. Tá? Se você fez um produto que é um software, você tem que botar esse software, colocar esse software free, de preferência, ninguém está aqui para receber bônus por isso, a não ser o bônus técnico e científico, né? Você coloca isso na sua dissertação. Se você desenvolveu também um aplicativo, esse aplicativo também está na sua dissertação. Né? Como é que você vai divulgar isso, né? Fazer isso? Você pode entrar em contato com a sua universidade de origem ou conosco, o Central, e nós podemos botar isso na nossa página, divulgar os produtos na nossa página, o seu aplicativo, o link do seu aplicativo, o link do seu programa, tá? Porque isso é importante, né? Que a gente divulgue para as pessoas. E como é que se divulga hoje? Por meio digital. Né? Então, isso é muito importante que a gente saiba, tá? Você tem um produto que está ele foi desenvolvido, e como é que ele foi desenvolvido? Né? Você não simplesmente pensou naquilo e desenvolveu do nada. Tem toda uma pesquisa que você fez, todo um levantamento bibliográfico que você fez. Você tem a metodologia para aquele produto poder também ser replicado por outras pessoas. Então, é necessário que se pense dessa forma, tá bom? E, juntamente com a sua dissertação, que está lá no repositório, tem tudo isso colocado também. Tem que mostrar como foi feito, de que forma foi feito, aonde ele está. E, se você quiser divulgar mais amplamente, divulga no site da sua universidade ou divulga no site nosso também, que é o Profiágua Central, que tem o site de todas as universidades juntas. Olha, o professor está achando interessante, porque já tem gente perguntando pelo Seminário Nacional virtual, né? Então, estou achando muito bacana, porque realmente é um ponto forte desse programa, né? É uma disciplina muito integradora, que a gente faz em parceria com vocês todos os anos, né? De uma forma muito integrada, né? Muito conjunta, essa organização desse seminário nacional. E esse ano, nessa situação, geralmente a gente faz isso em agosto, né? Todos os anos foi em agosto. E a gente agora está nessa situação. Então, acho que realmente está na hora, já passou da hora da gente, dado que a gente não tem essa previsão de retorno, para a gente pensar nesse seminário nacional online. Como é que a gente faz isso, professor? Você já pensou nisso, Jefferson? Já. Que tal você ter o avatar Celina e o teu avatar Jefferson?
Você tem o avatar Celina, a Viviane tem o avatar dela, e esses avatares se comunicarem via web. Essa é a nossa ideia. Vamos pensar nisso, a gente precisa se reunir para fazer isso direitinho. A Viviane vai adorar, porque ela adora essas coisas, já está animada ali, ó. Estou falando, estou vendo a carinha dela ali. Então, isso aí veio de um aluno nosso, né? Pensando nisso, criar avatares, né? Onde esses avatares podem se interagir, né? Desenvolver isso, né? E a gente fazer uma série de situações. Só que é o seguinte, Selena, a gente vai ter que parar um pouco e dar uma postergada nesse prazo, porque as universidades todas pararam, né? Agora que a gente está retomando, eu não podia ter nem aula não presencial, nem aula em remota, ela foi colocada em muitas universidades. Aqui na Unesp não continuou, né? A UEA, né, lá em Manaus, como é que você ia pensar nisso com a crise daquela que teve em Manaus? Então, essas situações todas, elas vão ter que ser sentadas de novo, nós temos que sentar, discutir com muita calma e ver o que está sendo feito hoje no mundo. Né? Por quê? Porque a nossa ideia é realmente criar um sistema bem diferente, onde você integre, né, realmente continue a integração, sem você precisar ter essa presença física, né? E a gente está vendo isso com bons olhos para o futuro, e um futuro próximo, né? Não esse ano, no começo. Talvez esse ano ainda que a gente consiga fazer, né, professor? Primeiro as turmas têm que ter os trabalhos desenvolvidos, né? Porque não adianta nada, a gente vai, lança. É verdade. Né? Porque, assim, essas pessoas que perderam emprego, eu estou usando dois verbos agora, seriamente, que eu nunca usei na vida, tá? Um chama harmonizar e o outro chama humanizar. A gente tem que pensar realmente nisso, nessa harmonia maior, tá? E humanizar, a gente se colocar realmente mais humano para ver, pô, mas essas pessoas que perderam emprego, que estão no Profiágua, que vão retomar as aulas agora, né? Essas pessoas que estão em casa com 2 filhos, né? Tendo que trabalhar em home office, como é que elas vão dar conta, né? Você fez pesquisa científica, você trabalhou na escola de doutorado, né? E você vê a dificuldade que é, você tem que ter cabeça para isso, para desenvolver. Não é simplesmente, né? Então a gente tem que realmente, assim, é muito interessante, é muito profícuo, porém é necessário que a gente se posicione dessa forma, na minha concepção. Né? Acho que você está bem certo, Jefferson. Acho que tem que ter mesmo tem que ponderar sobre essas coisas. Realmente é um momento muito único esse que a gente está vivendo e isso afeta realmente o trabalho de todo mundo, né? Então, você está corretíssimo. Acho que você está corretíssimo. A gente já chegou aqui às nossas 18 horas, que é o nosso tempo, né, máximo. Eu tenho aqui um pedido especial da professora Liliana, ela tentou várias vezes entrar, e é interessante porque a gente faz testes, né, então a gente fez um teste ontem, fez um teste na semana passada, mas hoje teve alguma coisa, né, na área dela que não foi possível. A gente tentou até agora, assim, estava aqui acompanhando no paralelo essas tentativas para ela participar. Então, ela pediu, né, pede desculpas e ela também disse que está à disposição de todos que participaram, se que tiverem perguntas, né, específicas para essa questão da CAPES, né, ela é coordenadora, então lembrando que ela é coordenadora aqui dos mestrados profissionais, né, da área de ciências ambientais da CAPES, e o e-mail dela tá colocado, vai ser colocado no chat, né? Mas eu vou colocar aqui, acho que alguém vai colocar para a gente, mas é liliana@uft.edu.br. Tá? Então, alguém vai colocar isso no chat aqui para todo mundo que quiser entrar em contato com ela, e a gente entende que essas coisas acontecem, né? Essa questão da tecnologia, ela ajuda muito, mas tem esses problemas mesmo que acontecem, que a gente não consegue prever. Um detalhe, né, para quem está reclamando, eu estou vendo aqui o chat, algumas pessoas falaram que não conseguiram se logar na plataforma com o nome.
né? E se precisarem do certificado, coloque o nome aqui no chat, né? Coloque o nome completo, a universidade, né? Então, isso aí é um facilitador. O chat é um facilitador, mesmo para quem se logou como anônimo, né? E com relação a esses problemas, a gente dá aula agora para graduação, né? Voltamos semana passada. Eu tive problema de falta de energia, eu tive problemas de queda da rede durante a aula, entendeu? Então, é muito complicado, mas a gente vai ter que se adaptar a isso. Carlos Mota, que bom lhe ver. Quanto tempo, tá bem? Bem, Então é isso, gente. Eu gostaria muito de agradecer aqui a presença de vocês que ficaram aqui até agora com a gente, né, e participaram dessa conversa. Foi uma conversa com o professor Jefferson, né, mas vocês acho que todo mundo entende, né, essa questão tecnológica que às vezes, né, acontece esses problemas. A professora Liliana já deixou aí o e-mail dela, quem tiver alguma questão, quiser encaminhar, a gente garante que isso vai ser, que ela vai responder, porque ela mesma que disponibilizou. Então é isso, a gente encerra por aqui nosso 9º webinar de capacitação da ANA. Muito obrigada a todos. Muito obrigado a todos que estão participando. Muito obrigada especialmente ao professor Jefferson, que ficou aí segurando a bola nessa 1 hora. Um grande abraço, Jefferson. Um prazer ter você aqui com a gente. O prazer foi todo meu. E agradeço pelas perguntas. Estamos abertos a perguntas e transparentes sempre. Muito obrigado.